Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Bom, eu tinha prometido para vocês, antes dessa epidemia global nos trancar a todos em casa, eu tinha prometido para vocês que mostraria algo diferente, algo que o poliedro não mostra, né? E agora, submetidos aí às atividades dos exercícios, eu pensei em fazer esse vídeo, porque essa videoaula vocês não vão achar no sistema poliedro, que é para falar como vocês já podem ver aqui atrás, da doutrina social da igreja. Então, eu transformo minha sala em estúdio para poder apresentar para vocês é, esse assunto, né? Porque geralmente se fala tanto, fica tanto polarizado, né? O capitalismo, comunismo, capitalismo, comunismo, né? Aí vem o Weber, que é ética protestante e espírito do capitalismo, vem o Marx, manifesto do Partido Comunista, blá, blá, blá. E qual que é melhor? Os dois são horríveis, né? Então a gente apresenta aqui uma solução, né? Antes de começarmos, eu queria evocar aqui, né, uma piada que o apresentador Jô Soares contou uma vez no seu programa, ah, que dá para explicar um pouquinho o que é esse contexto todo, tá bom? No capitalismo perfeito, é, ele pode ser explicado com um homem que tem duas vaquinhas, ele vende uma vaca, compra um touro, põe eles para reproduzir, vende os bezerros e vive bem. No capitalismo norte-americano, a gente tem duas vacas, o homem vende uma das vacas, gasta o dinheiro e põe a outra para trabalhar por duas. No capitalismo francês, você tem, né, com a basezinha comunista, você tem duas vacas e você faz greve, porque na verdade você queria ter três. No capitalismo, na Espanha, você tem duas vacas, elas são loucas. Na Holanda, você tem duas vacas, elas moram juntas, são casadas, adotaram um bezerro e tá tudo bem, a gente não julga. Na, no capitalismo chinês, você tem duas vacas e 5.000 pessoas para tirar leite delas. No capitalismo japonês, você tem duas vacas, e você desenvolve um joguinho eletrônico chamado Vakimon e vende e fica podre de rico. Né? E no Brasil, você tem duas vacas, você inscreve uma no Bolsa Família, a outra você inscreve no Minha Casa Minha Vida e vive de renda tranquilo o resto da vida. O que essa piada infame do Jô Soares quer contar, né? E esse exemplo ele é bacana para a gente ver um pouquinho, né? Em tese, o capitalismo ele tem que ser pensado nesse sentido. Eu sou o dono da propriedade, né? E eu posso fazer o que eu bem entender com ela. Então eu vendo os bezerros, eu vendo o leite da vaca e tal. No comunismo, eu não tenho necessariamente uma venda dessas coisas, porque essas coisas não são minhas, elas são colocadas em comum, né? Só que para a gente chegar no comunismo, a gente tem o socialismo. O socialismo é quando o povo vai estar sendo educado a viver tudo em comum. Então, antes que as vacas não sejam de ninguém, estejam soltas no pasto, e todo mundo pegue o leite quando quiser e todo mundo seja livre, né? Antes que o Joãozinho acorde de manhã para tirar leite, né, para todo mundo, né, o Estado precisa educá-lo. Vamos explicar melhor. Vou ficar com esse Joãozinho aqui da história que é melhor. O Joãozinho, ele sabe que se ele acordar mais cedo, o leite de mais cedo da vaca é melhor. Então ele pode vender ele mais caro e com isso ganhar mais dinheiro. Esse é o capitalismo. Então o Joãozinho vai acordar cedo porque ele quer dinheiro. No comunismo, o Joãozinho vai acordar mais cedo porque ele sabe que é pro bem de todo mundo. Então, mesmo sem ganhar nada com isso, ele vai acordar e procurar o melhor leite possível para os seus compatriotas, né? Só que o Joãozinho não consegue fazer isso. A gente fica assim, mas o Joãozinho não vai fazer isso, ele não é bobo, porque nós temos preconceito burgueses. Isso não é pecado, não é egoísmo. Essas ideias são todas ideias cristãs, né? Para Karl Marx não tem isso. São preconceitos burgueses. Ele foi educado a ser assim. Né? É só educar o Joãozinho a não ser assim. Então, o Estado agora vai tomar as vaquinhas, vai contratar o Joãozinho que vai ser um funcionário concursado e vai obrigar o Joãozinho a todo dia de manhã tirar o melhor leite para a vaca. Né? Assim, o Estado vai garantir o melhor leite de qualidade e ensinar o Joãozinho que o melhor é ele acordar cedo, para que acabe o socialismo e venha o comunismo. Bom, isso foi o que a gente já viu. Quando eu passei por Weber, eu comentei da relação do capitalismo com o protestantismo e no próprio Marx a gente viu a relação do socialismo e eu falei que também não ia entrar muito em detalhe porque a gente vê tanto isso em todas as outras matérias, com todos os outros professores, com todos os outros materiais, com tudo que a gente vê. Além disso, a gente também vai trabalhar Marx com mais calma na filosofia.
né, quando a gente chegar lá na contemporaneidade. Sendo assim, eu queria trazer o contraponto. Né? Joãozinho tem 2 vaquinhas e ele vai prometer o melhor para os seus irmãos, né? Acordando cedo, tirando o melhor leite, não é? Não colocando uma taxa muito abusiva na vaquinha, mas ganhando dinheiro para a sua subsistência e também visando o bem comum. Essa é a ideia da doutrina social da igreja e é o que eu quero apresentar para vocês agora. Então vamos lá, o primeiro ponto da doutrina social é como ela surgiu, né? Bom, tem alguns estudiosos que vão falar que ela surgiu com o teu nome, não sei o que, mas a verdade é o seguinte. Né, aqui a gente pode ver o trecho. A doutrina social da igreja se desenvolveu no século XIX por ocasião do encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna. Suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção de sociedade, do Estado, da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. A gente vê isso no Catecismo da Igreja Católica, não tá? Na verdade, o que funda a doutrina social da igreja é esta carta encíclica aqui, a Rerum Novarum, a carta encíclica de Sua Santidade o Papa Leão XIII sobre a condição dos operários. É interessante o nome dela, é Rerum Novarum. Eu vou ensinar um macete para vocês, aí que se brincarem, nem os seminaristas estão acompanhando sabe. Né? Funciona da seguinte forma, e nós vamos ver se nessa aqui bate, eu não sei se nessa aqui bate. Deixa eu ver a sede das inovações. A sede das inovações, que há muito tempo se apelou da sociedade, a sede das inovações. A carta encíclica funciona da seguinte forma, ela geralmente é escrita em latim, né? E a primeira palavra da carta encíclica, em latim, vira o título da carta encíclica. Então, se você pegar Deus Caritas Est Benedictis, que você abrir, está escrito Deus Caritas Est. Então, é por isso que o título é esse. No caso aqui, ele fala da sede das inovações. Inovações. No latim inverte, né? Então, inovações, coisas novas. Rerum, as coisas, novarum, coisas novas, né? Inovações. É assim que marca o título dele. Esse documento, ele vem, sobretudo, porque o Papa ele se viu numa situação em que a sociedade estava mudando por completo, porque a gente está em plena Revolução Industrial, né? E ele percebeu que a igreja tinha que dar um parecer sobre essa nova realidade. O evangelho precisaria ser atualizado para aquela situação. Atualizado não no sentido de trocar por um evangelho melhor, atualizado no sentido de trazer o evangelho para esses dias, né? E aí isso no sentido de fazer atual, tá? Do mesmo sentido que a gente diz que a missa é a atualização do sacrifício. E aí, o que vai acontecer, né? Ele vai trazer essa ideia e isso vai ser desenvolvido numa série de documentos papais, a gente até ter o ápice aí de um corpus de doutrina mais estruturado que nós vamos chamar de doutrina social da igreja. Né? Então vamos ver os principais documentos, são muitos documentos, tá? Então vamos lá, a gente tem o primeiro do Pio IX, que o pessoal geralmente atribui ao Pio IX na criação, mas é do Leão XIII, né? Mas tudo bem, vamos colocar lá, que é o documento Qui Pluribus, sobre os bens, né, numerosos. Aí depois vem a Rerum Novarum, do Leão XIII, né? A Immortale Dei e a Coda Apostolici Muneris. Né? Então tem 3 documentos aí do Leão XIII. Aí, e ele o Bento XV vai escrever a Beatissimi, e depois nós temos o Pio XI escrevendo o 40º ano, que é no 40º ano, sim, o título dela, porque ela é sobre a reconstrução da ordem social. Divini Redemptoris, né, que é uma essa é interessante, o pessoal adora pegar ela para mostrar que a igreja condenou o comunismo, né, para falar mal do PT, né. E é muito bom porque a igreja realmente condenou o comunismo nesta carta, Divini Redemptoris. Só que o Papa também soltou Non abbiamo bisogno, que é uma condenação ao fascismo. A igreja também condenou o fascismo. Então não vem dizer que o Papa trabalhava com Mussolini não, porque o pessoal geralmente coloca o Pio XII ligado com Mussolini e com Hitler, né? O Pio XI, antecessor dele, já tinha condenado, já é pecado ser fascista, né? E depois vem o Mitbrennender Sorge, que é a condenação ao nazismo. Então a igreja tem 3 condenações aí. Eu vou botar esse slide aqui em PDF para vocês terem esses dados, né? Mas depois vem o Pio XII com Fidei Donum e Ad Apostolorum Principis, mais 2 documentos importantes. João XXIII vem com Mater et Magistra e a Pater in Terris. Mater et Magistra, esse documento é muito importante, que é quando ele vai dizer que a igreja é mãe e mestra, e a igreja tem
a obrigação de ensinar os povos como mãe que ela é. Então esse é um dos documentos principais. Então, disso tudo que eu estou citando, salva aí. Rerum Novarum, Mater Magistra. Depois o Concílio Vaticano II vai criar Gaudium et Spes, que vai falar do homem, do papel do cristão na sociedade. Então, 3 documentos importantíssimos aí, né? Depois a gente tem do Populorum Progressum, do Paulo VI, tá? Muito importante, então 4 documentos importantes. Aí a gente tem o 80º Advenis, que é muito importante também. O Sínodo dos Bispos vai fazer uma carta chamada Justiça no Mundo. O Paulo VI vai fazer o Humanae Vitae, que toca o tema social, mas sobretudo o tema dela é a questão da pelo anticoncepcional, né? E Evangelii Nuntiandi, né? Que é sobre o Evangelho nos dias de hoje. Serve também, toca também temas sociais. E é muito importante também. Mas a gente vai ficar só com essas 4 aí até agora. Bom, vamos ver outras aqui. João Paulo II vai escrever Redemptor Hominis, né? Laborem et Charisons, essa é muito importante, que vai falar da condição dos trabalhadores, né? Solicitudine Socialis, essa também tem que entrar para a lista, é muito importante. Centésimos Anos, que é uma carta de comentário aos 100 anos da Rerum Novarum, né? Que dá para ver aqui, né? A Rerum Novarum é de 91, essa é de 91 também, só que 891, 991. Depois, Terzo Millennium Adveniente, que é para a vinda do terceiro milênio, né? Já nos anos 94 a gente já estava virando os anos 2000, o povo achou que o mundo ia acabar, não sei o quê. E Evangelium Vitae, né? Que é muito importante. Que é não confundir com Humanae Vitae, Evangelium Vitae. E depois a gente tem, o Vaticano vai soltar a Carta dos Direitos da Família, que é um documento muito importante também. O Papa Bento XVI vai tocar temas sociais em Deus Caritas Est e Caritas in Veritate. E o Papa Francisco vai tratar do meio ambiente, mas também de questões sociais em Laudato Si. Então esses são os principais documentos quando o assunto é doutrina social da Igreja. Mas esses que estão sublinhados aí, a saber, Rerum Novarum, Mater Magistrum, Gaudium et Spes, Populorum Progressum, Labore Gersens, Solicitudine Socialis e Centésimos Anos, são as principais fontes aí para a doutrina social da Igreja. Inclusive, são esses principais documentos que vão gerar, a partir do trabalho do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, o compêndio da doutrina social da Igreja, que é tipo o catecismo da doutrina social da Igreja. E por falar em catecismo da Igreja, na época da jornada, por ordem do Papa Francisco, saiu o UCAT, né, que é o catecismo jovem, e depois saiu o DUCAT, que é a doutrina social em linguagem jovem. Então vocês podem encontrar todo esse material maravilhoso aí para vocês estudarem isso. Mas vamos tentar entender o que é a doutrina social da Igreja. Em Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI diz o seguinte: a norma fundamental do Estado deve ser a prossecução da justiça e que a finalidade de uma justa ordem social é garantir a cada um, no respeito ao princípio da subsidiariedade, a própria parte nos bens comuns. Então, cada um tem que ter sua própria parte nos bens comuns, né? Então, garantir que todos tenham um pouco, né? Bom, só nessa frase aqui a gente já pode tirar várias coisas. A igreja está defendendo a propriedade privada, então não é comunismo, tipo, é todo mundo de todo mundo. Cada um vai ter um pouquinho, né? E a igreja também está obrigando a ter uma subsidiariedade. Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, vou falar rápido várias vezes para vocês não perceberem que eu tenho dificuldade de falar ela. Que é distribuir igualmente para todo mundo, para que todo mundo tenha um pouco para conseguir se subsistir. Esse é o princípio de subsidiariedade, né? Bom, quais são os fundamentos dessa doutrina social? O primeiro fundamento é a teologia dogmática, moral e bíblica da igreja. Então está alinhado a toda a tradição da igreja, né? Depois, nós temos a dignidade da pessoa humana, a única, irrepetível, livre e aberta à transcendência. A pessoa humana, isso é muito interessante porque isso faz parte da filosofia de Karol Wojtyla e vai entrar para dentro da filosofia perene da igreja e a igreja vai começar a pensar de jeito. A igreja pensa muito, não, e na verdade já pensava isso desde a época de Tomás de Aquino, que a pessoa humana é irrepetível, única, e por ser aberta à transcendência, ela é sagrada. Então a pessoa humana sempre vai ser defendida. A gente sempre tem que estar em defesa da pessoa humana. Não em defesa do negro, do gay, do nordestino, do índio, do branco, da mulher, do sapato. Não. A pessoa humana, seja ela quem for. É pessoa humana, é sagrado. Essa é a ideia da igreja, né?
E depois nós temos também a própria ideia da igreja, da família como estrutura da sociedade. Se a família é o menor núcleo de sociedade, aquele que é mais importante, que vai compor toda a sociedade, a família é sagrada, né? Então a família deve ser sempre protegida. Além disso, a gente tem a propriedade privada e a caridade. Aquilo que eu falava, cada um vai poder ter as suas pertences, esse livro é meu, né? Mas eu sou inclinado a dispor das coisas boas pensando no bem do outro por amor, né? Até para eu ter méritos também, não porque eu sou obrigado, mas porque eu quero livremente, porque eu sou uma pessoa humana boa. E por fim, o bem comum, afinal é o que todo governante tem que procurar é ver o bem de todos, beleza? Bom, com isso a gente pode partir então para, como eu posso dizer, temas muito importantes, propostas muito importantes na doutrina social, né, que entender esses aspectos faz com que você entenda toda a doutrina. Bom, então agora vamos para as nossas propostas fundamentais. Tá? A primeira proposta é a articulação entre as dimensões religiosa e laical da vida. Tá? O ser humano, uma vez que ele tem alma, ele está aberto a uma transcendência, né? Você tem que levar em consideração que você não pode viver uma vida totalmente secular, né? Ignorando a dimensão religiosa como se ela não fosse uma dimensão importante da vida, né? Então, deve ser levado em consideração. Não se deve cair no laicismo, né? O Estado é laico, ele não é ateu, né? Então, a religião não tem que ser abolida do Estado, né? O Estado não pode ter uma religião oficial, né? Então, é basicamente isso. O vizinho está martelando aqui, isso fica difícil, mas eu vou ter que gravar de novo, porque não é a primeira tentativa minha. Bom, depois a dignidade da pessoa humana, como eu falei, o ser humano, uma vez que ele está aberto à transcendência, ele é inestimável. Então isso deve ser levado em consideração também ao se pensar numa política, certo? Então note, a primeira coisa que eu quero entender, a doutrina social da igreja ela não é uma cartilha, um manifesto igual ao comunismo, ou um sistema igual ao capitalismo, em que você tem que viver daquele jeitinho. A igreja ela dá os pontos para você construir o seu sistema. Então a igreja nunca vai dizer se é melhor ter presidente ou imperador, ou o rei, ou o parlamento ou o primeiro-ministro. A igreja nunca vai falar se é melhor se o voto ser distrital, ou ser federativo, ou não sei o que. A igreja nunca vai falar se é melhor votar ou deixar a tradição decidir, ou ir para um concurso público, ou fazer uma Copa do Mundo e quem ganhar. Na igreja nunca vai falar isso. Tá? A igreja vai dar os pontos que todo regime tem que ter. Então você pode seguir o seu partido, o partido que você quiser, contanto que ele não fira esses conceitos aqui. Então, a dignidade humana, né, observando o valor da vida humana, né, que os seus direitos e deveres são universais, invioláveis e inalienáveis. Quer dizer, que eu não posso separar por determinado contexto. Além disso, toda pessoa humana é titulada de direitos políticos, legais e socioeconômicos. Eles se concretizam na vida social e devem ser ativamente protegidos e promovidos. Então, é pessoa humana? Tem direito político. Eu não quero saber se é imigrante, se é mulher, se não. É ser humano? É pessoa humana? Tem direito político. Segundo, é a opção preferencial pelos pobres. A igreja sempre fez uma opção preferencial pelos pobres. Ela sempre escolheu os pobres, né? Então, ela sempre vai se colocar na situação de primeiro pensar no pobre e depois pensar no outro. Então, por exemplo, em situações de coronavírus, né? Quais são as medidas que o governo tem que tomar para evitar uma crise? A primeira coisa que o governo tem que pensar, se é um governo aparelhado com a doutrina social da igreja, pensar no pobre. Mas as grandes empresas vão falir. A primeira coisa que eu tenho que pensar é no pobre, né? Essa é a ideia. Porque o pobre é o mais fraco e a gente sempre tem que proteger o mais fraco da nossa sociedade. Então a preferência pelos pobres não é algo facultativo. Não sei o que foi isso. Não é algo facultativo, mas é um eixo central da doutrina da igreja. O pobre é economicamente desvalido que sofre em consequência de toda sorte de opressões, discriminações e dominações, né? Próximo ponto é o matrimônio e a família. É a base da sociedade. Então, o matrimônio e a família sempre vão ser protegidos, né? Então, a igreja sempre vai ser contra divórcio, contra matrimônios com casais homossexuais e aquela coisa toda, porque a ideia é proteger esta célula primeira da sociedade. Destruir isso aqui é destruir toda a árvore que é a sociedade, né? Então, o bem-estar das pessoas e o bem-estar da sociedade depende intimamente de uma situação favorável do matrimônio e da família. Próxima ideia é o amor e a justiça. Gente, a justiça por si só ela é cega. A justiça por si só ela é má. E o amor por si só aí vira uma vozinha, né? Então deve colaborar. Tem que ser um amor justo para ser amor de verdade, cara. Então a justiça tem que estar unida à caritas, né?
Então essa tem que ser a ideia, elas têm que se complementar. Não há verdadeiro amor sem justiça e não há justiça plena sem amor. O verdadeiro amor exige que as pessoas sejam tratadas com justiça e que se lute por estabelecer estruturas justas que promovam a dignidade e os direitos das pessoas, favorecendo o desenvolvimento integral e sustentável. Próximo princípio que tem que ter é a promoção do bem comum. A gente sempre tem que pensar em política o bem comum. Eu não tenho que proteger um grupinho, seja ele de ricos ou de oprimidos, né? Eu tenho que pensar no bem comum. Eu penso em primeiro lugar no pobre, preferencialmente, mas sempre visando o bem comum. Eu não posso, como eu posso dizer, para trazer bem para um, trazer detrimento para o outro. Eu tenho que pensar primeiro no bem comum. O que é do bem de todos? Então, por exemplo, ficar em casa na quarentena é para o bem comum, para que o todo não seja contaminado? Então, beleza. Ah, mas essa doença só pega em velho, então que os velhos morram. Não. Isso fere o bem comum, tá bom? Então nós temos aí esse conjunto de condições econômicas, socioculturais e políticas que permitam às pessoas atingirem em tempos razoáveis o pleno desenvolvimento de todos e de cada um. A próxima ideia que a igreja indica é o princípio de subsidiariedade. O que é isso? Foi o Pio XI que escreveu para a gente na 40º ano. Olha o que ele diz. As responsabilidades devem ser assumidas e as decisões devem ser tomadas o mais próximo possível ao nível das pessoas. Os direitos pessoais devem ser vivenciados no contexto da promoção do bem comum. Então, qual que é a ideia da subsidiariedade? Cada pessoa deve ter aquelas condições necessárias para se manter, né? E assim o bem comum vai estar feito. Se cada um tem a sua quantia para sobreviver, o bem comum está estabelecido. Né? Não tem alguém em situação de miséria. Né? Chesterton brincava com isso. Ele dizia que todo homem tem que ter um alqueire e uma vaca. Né? Ou seja, um território de terra para ele plantar e uma vaca para ele tirar leite e comer a carne eventualmente. Né? Então, é basicamente isso. Todo mundo tem que ter suas condições de vida e não ser escravo né, de uma situação em que ele tem que se submeter ali para sobreviver. Ele tem que ter com o que viver. Né? Então, as responsabilidades têm que ser assumidas nesse sentido. Outra ideia é a participação política. Deve-se garantir que as pessoas tenham participação política. Então é ótimo em tempos de política, católicos se posicionando e votando, escolhendo seu candidato. Por quê? Porque todos os cidadãos devem ter participação política. Isso é democracia. Né? Então, deve-se entrar na ação para difundir as energias do Evangelho, a participação democrática na tomada das decisões e o controle sobre os que nos governam e o melhor caminho do respeito, da dignidade, da liberdade do outro. Então, o católico deve ter participação política? Sim. Próximo tema é a justiça econômica. Né? Primeiro, eu já falei de justiça lateral com o filho do amor, né? Tem que entender o seguinte. Se perguntar para Aristóteles, que é um cara sabido, né? O que é justiça? Ele vai dizer, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Isso é justiça. Né? Então, a justiça econômica é exatamente isso, dar a cada um aquilo que lhe é devido economicamente. Então, o que a gente tem? O primeiro ponto, um salário justo, que tem fundamentação bíblica, em Tiago 5, versículo 4. Tá? Então, um salário justo. A economia deve servir ao bem de todos e a sua distribuição deve ser equitativa, não é igualitária, é equitativa. Né? Tem que ser equivalente, não pode ter uma desigualdade muito grande. É claro que aquele que estudou mais, aquele que é dono da fábrica, vai ter um pouco mais do que o que é trabalhador e tal, mas não é igualdade, nivelar tudo igual ao comunismo. Mas tem que ter uma certa justiça aí, né? Um salário justo, né? Em vez de botar a pessoa só com salário para ela sobreviver, eu dar uma condição digna para ela. Né? E a má distribuição dos bens e serviços é uma injustiça, porque eu não estou dando a cada um aquilo que é devido. Né? E o salário deve ser justo o suficiente para manter o operário e a sua família. Né? Então, devem ser dados salários, né? E não é a situação do Brasil, tá? Porque o salário mínimo ele não é o suficiente para viver com a família. Né? Daí que a mulher tem que trabalhar, o filho mais velho tem que trabalhar, não sei o que e tal. Mas devemos pensar em salários em que a pessoa consiga sustentar a si e a sua família. Então, vocês aí que estão vendo, vai que um dia sai algum governante aí, pensem nisso. Tá? Bom, qual que é o valor... o valor do trabalho humano. Né? Bom, qual que é aquilo que o homem ganha, eu posso dizer, o mundo, né? A partir do seu trabalho. Né? E o seu trabalho é tudo aquilo que ele tem desde o Gênesis, né?
Então é muito importante. E por ser importante, ele está acima do capital. Tá? O trabalho humano vale mais do que o capital. Né? Então, aqui a gente já tem a quebra do Marx aí, né, que fala da questão da mais-valia e tal. A igreja também se coloca nessa posição, né, de que não é justo. Teve gente que achou o Papa de comunista na época, mas ele não era comunista não, tá? Ele só entendeu que nesse ponto é muito justo. Né? E há uma justa função do lucro, que é um regulador da vida da empresa, mas não o único. As especulações egoístas devem ser banidas. Tá? Então a igreja fala, olha, o lucro é justo, é bom que você tenha o lucro, tá? Mas não foque só o lucro. Né? Esse egoísmo tem que ser banido. Tem alguém batucando alguma coisa ali fora, eu desisto. Direito de propriedade. Né? A propriedade privada de bens com seus direitos e deveres é garantia de segurança pessoal e de paz social com índole individual e social. Então a igreja defende a propriedade privada, tá bom? Além do direito de propriedade, há um direito à propriedade, Então você tem o direito de propriedade, ou seja, né, eu posso ter isso aqui, o Estado não pode confiscar de mim, porque eu tenho direito de propriedade deste livro, mas eu também tenho direito à propriedade, ou seja, se eu não tenho nada, eu também tenho direito a ter, né, deveria me ser dado. Né? Então é aquela ideia da subsidiariedade que eu falei com vocês. O que requer uma justa distribuição da propriedade e da renda. Né? Se um rico tem muita coisa e pessoas miseráveis estão passando fome, peraí, há injustiça nesse mundo. E por fim, não há direitos absolutos de propriedade, isto é, há o direito de propriedade inerente à função social. Então, se essas terras são minhas aqui e eu não vou colocar isso aqui pelo bem comum, eu não vou dar uma função social para isso aqui deveria ser tomado de mim. Né? Então, há uma especulação de reforma agrária aqui, mas deixo aí para vocês interpretarem como vocês quiserem. E há uma destituição a destinação, eu estou tentando ler o contrário aqui. Uma destinação universal dos bens. Gente, Deus quando fez esse mundão velho sem porteira, ele fez para todos os homens. Então todos os bens é de todos os homens. Eu não devo pensar, por exemplo, que a água que está aqui no Brasil é só minha. Né? Se outros países começarem a passar sede, é obrigação nossa do Brasil dividir essa água. Né? Então, os bens da criação são destinados a todos e devem ser preservados e servir ao bem de todos. É por isso que eu devo cuidar do meio ambiente. É por isso que eu devo me preocupar com a Amazônia. Porque a Amazônia não é só do Brasil, ela é do mundo todo. Ela é do homem. Né? A destinação universal estabelece. Quando o Papa estava falando isso aqui, ele não estava sendo comunista. O Papa estava só seguindo o que a igreja sempre falou. Né? A destinação universal estabelece um limite ao direito de propriedade, que não pode impedir que os outros tenham igualmente a sua parte no dom de Deus. E a destinação universal dos bens impõe deveres de solidariedade entre as pessoas, classes sociais e povos. Afinal, se eu sou dono desta terra e aqui eu gero comida, eu tenho que lembrar que eu estou em posse desta terra. Mas essa terra foi dada por Deus para todos os homens. Então eu devo ser um pouquinho justo no manuseio desta propriedade aí. E por fim, o princípio de solidariedade. O princípio de subsidiariedade ao lado do princípio de solidariedade são os principais. Nossa, vai corrigir essa frase. São os principais princípios da doutrina social da igreja, tá? Que essa ideia é exatamente de ser solidário, de pensar no bem do outro, pensar no outro e não ser egoísta, né? Então, a consciência da interdependência entre as pessoas, entre as nações, deve levar à solidariedade, aqui, a casa é para lá, como categoria moral, superando os imperialismos e a avidez exclusiva do lucro e o consumismo e o desperdício. O desperdício fere a doutrina social da igreja, viu? Porque não está tendo um princípio de solidariedade. Por fim, por fim não, eu acho que é por fim, mas vamos lá, promoção da paz. Né? Eu sempre tenho que pensar na paz, gente, a paz entre os homens, então sempre evitar conflitos. A igreja sempre vai querer que não haja guerra, né? Eu sempre tenho que pensar na paz, que é uma relação de mútua justiça. Peraí, um ponto interessante. Olha só o que ele coloca. O desenvolvimento é o novo nome da paz. A solidariedade é o caminho para a paz. O comércio de armas e o terrorismo devem ser coibidos. A igreja é contra o comércio de armas. Mas ela fala que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Se as nações estão se desenvolvendo, não tem guerra. Esse é o novo nome da paz, né? Então a solidariedade deve ser o caminho para esse desenvolvimento, para essa paz, né? Desenvolver com solidariedade. Se eu sou uma nação maior, que eu ajude nações menores. Se eu sou uma pessoa mais rica, que eu ajude pessoas mais pobres. E por aí vai. Bom, agora qual que é o papel do cristão?
né? Eu vou até fazer uma pausa porque eu quero falar com profundidade. Vou fazer um corte aqui, porque esse ponto aqui eu preciso que vocês entendam ele com profundidade. Por quê? Tudo que eu explico aqui é a doutrina da igreja, certo? Então, o jeito que você vai estampar isso no partido e tudo. Mas agora, no campo do indivíduo, pode ser que vocês não sejam políticos, né? Vão sair padres, advogados, médicos, nenhum professor, mas vai sair essa galera aí. Então, eu preciso que vocês também saibam qual que é o papel de cristão de vocês, né? E é o que eu vou falar agora. Qual que é o papel do cristão? Vamos pensar agora juntos aqui, né? Em primeiro lugar, o que eu preciso que todos vocês tenham em mente é que vocês não são padres, mesmo seminaristas. Os seminaristas não são padres. Então, nós somos leigos. Nosso papel é o papel do leigo, tá bom? Então, porque quando se fala de cristão, a gente tem clérigos, religiosos e leigos. Nós não somos religiosos, não somos clérigos. Então, não nos interessa neste momento estudar qual é o papel dos clérigos e dos religiosos, tá bom? O que nos interessa é o papel do leigo, que é o nosso modo de ser cristão. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o princípio mais fundamental da cristandade é ser santo. Vocês vivem para ser santos. E para que vocês sejam santos, vocês precisam dispor de uma série de situações de busca pela virtude aí. Tem todo um plano de vida que vocês devem seguir para poder alcançar a santidade. Eu suponho que é isso que todos aqui queremos, né? Para se alcançar a santidade, é preciso então, como eu posso dizer, abraçar um plano que não está estabelecido uma regra, como está estabelecido para um religioso, né? Um plano de vida de como seguir. E é curioso a gente notar isso, porque na Idade Média, inclusive o próprio Santo Tomás de Aquino, né, diz que o modo mais perfeito de ser cristão é sendo religioso. Né? E porque o religioso ele tem uma regra para ele seguir. Né? Bom, quando nós somos leigos, não somos religiosos, isso é a opinião, Tomás de Aquino, tá? Não é a opinião da igreja, o modo de ser do leigo, então, ele não está ligado a uma regra que eu tenho que seguir, mas existem formas, é um negócio mais dinâmico, e eu vou dar os princípios aqui para que você adapte a sua vida, tá bom? As ideias que eu vou colocar, vocês já estão vendo o easter egg aqui, são de São José Maria Escrivá, mas são da igreja, porque a igreja abraçou essas ideias na Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Então, o que eu vou falar aqui não é a opinião de um santo igual a de Santo Tomás era a opinião de Santo Tomás, é a opinião da igreja. A igreja pensa assim, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a clericalização é um risco tão grande como a laicização. Lembra que eu tinha falado para vocês que não cair no laicismo, de expurgar a religião do ambiente, no nosso ambiente, né? Do ambiente civil, das leis e etc. O que eu não posso fazer também é trazer toda a religião e implantá-la, né? Numa forma como se eu estivesse aí num regime muçulmano, alguma coisa do tipo. Eu não devo implantar toda a vida religiosa dentro da vida secular, mas entender que cada uma tem o seu papel, elas se influenciam mutuamente, né? Então, eu não devo ser um padrezinho, né? Uma freirazinha da vez, né? Eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas convicções, mas eu não devo ficar enfiando isso nos cenários em que eu estou de uma forma agressiva, sobretudo vocês que vão para a faculdade. Né? Então, você deve se portar lá, lembrando que você é leigo, você não é padre. Por que eu estou fazendo essa comparação de leigo com padre? É porque padre, ele vive como padre. Gente, um padre, do jeito que ele se apresenta, ele já mostra que ele está separado da sociedade e ele vive a realidade sagrada pela roupa dele. Nós não usamos uniforme. Eu estou com a camiseta do Capitão América, cara. Né? Por que nós não usamos uniforme? Porque a gente se mistura na sociedade. Né? Enquanto os padres são luz do mundo, eles brilham para irradiar as trevas, nós somos sal da terra. A gente penetra e dá gosto. Né? Mas sem que nos vejam. Afinal, você consegue ver o sal na comida? Não tem como, mas você sente o gosto dele. Você sabe que se ele não estivesse ali, o negócio não era do mesmo jeito. Então, nós cristãos devemos pensar que nós, na sociedade, espalhados, anônimos, a gente dá gosto para a sociedade, a gente dá esse gosto de justiça, de paz, de solidariedade, de subsidiariedade, de amor, né? De desenvolvimento, de opção preferencial pelos pobres. Isso tudo que a gente falou, isso deve ser colocado na sociedade a partir de nós leigos, porque os padres não têm essa influência toda na sociedade. Né?
Então, basicamente, eu quero resumir tudo que eu falei aqui com um ditado. É lé com lé, é cré com cré. É um ditado caipira, né, que quer dizer é leigo com leigo e crédico com crédico. Tá? Então, nós somos leigos, vamos abraçar a realidade dos leigos e não vamos ficar tentando viver como se fôssemos padres, tá bom? Bom, a santidade é para todos ou é só para os padres? Então já está respondida aí a pergunta. A santidade é para todos e cada um é chamado a santidade dentro do seu estado de vida. Então você é chamado a ser um padre, você vai ser santo como padre. Se você é chamado a ser mãe, você é santa como mãe. Se você é chamado a ser freira, você é santa como freira. Se você é chamado a ser um profissional, você é santo como profissional. E por aí vai, entendeu? Sendo assim, todos nós devemos exercer a santidade. Mas o que é santidade, Carlos? O que você está falando de santidade? O que é isso, né? Bom, a questão é a seguinte, gente. Santidade é que todos nós, uma vez que fomos adotados por Deus, somos filhos adotivos, vai dizer a carta de São Tiago, nós somos ungidos em Cristo como povo de reis, profetas e sacerdotes. Ou seja, todos nós somos reis, profetas e sacerdotes. Peraí, cara, você tinha acabado de falar para mim, professor, que eu não sou padre, eu sou leigo, tá? Esse sacerdócio aqui é um sacerdócio, não é um sacerdócio ministerial, tá? É o munus sacerdotal, que todos nós recebemos o nosso batismo, tá? Então, todos nós, enquanto batizados, somos chamados a ser sacerdotes, ou seja, a santificar, consagrar as realidades do nosso dia a dia para o Pai. Enquanto o padre consagra a hóstia para o Pai, e daquele momento aquele pão não é mais pão, mas uma realidade sagrada transcendente que é o próprio Cristo, nós também somos chamados a celebrar as nossas missas, a transformar aquelas realidades nossas em realidades transcendentes. Né? Então, eu, quando dou aula para vocês, eu tenho que me esforçar, esse é o meu papel, para fazer isso uma realidade transcendente. Vocês, quando estudam e fazem as tarefas, vocês têm que fazer isso visando transformar isso numa realidade transcendente. Se eu saio para conversar com algum amigo e vou para comer um sanduba e uma pizza, eu tenho que transformar essa realidade numa realidade transcendente. Afinal, é isso que o sacerdote faz. Ele faz uma ponte do profano consagrado. E é isso que todos nós somos chamados a fazer uma ponte. Não é trazer o sagrado para cá, enfiar ele no meio do mundano e suplantar o mundano, mas é conectar os mundos. Assim que o padre faz. Afinal, ele nos liga a Deus, ele é pontífice. E nós também somos chamados a sermos pontífices. O segundo mundo é o mundo, fazendo a ordem que eu coloquei aqui, profético. O profeta tem a missão de anunciar a palavra de Deus. Então nós também temos a missão de anunciar a palavra. Não como um padre subindo num púlpito dando um sermão. Nós somos, sobretudo, chamados a pregarmos com a nossa vida. Se o nosso exemplo, o nosso testemunho for coerente com o que o padre está dizendo no púlpito, não precisamos que todos nós sejamos pregadores. Se vive como pede a homilia da igreja, você não precisa sair daí, você também virando um pregador no meio do seu serviço, no meio da sua aula, no meio do seu grupo de amigos. O seu exemplo vai evangelizar. Vai por mim. A palavra leva, mas o exemplo arrasta. Né? E o próximo ponto é o munus real. Agora eu vi que eu li invertido ali. Munus real, ou munus régio. Todos nós somos chamados a ser reis, a ser líderes. Então exerça a sua liderança aí, tá? E com responsabilidade e com doutrina social da igreja. Próximo ponto é a santificação do trabalho, a competência profissional. Vou explicar o que é isso. Karl Marx ele vai dizer que quando Deus quer amaldiçoar o homem, ele amaldiçoa o homem com o trabalho. Eu não vejo assim. Na verdade, Deus ele entrega para o homem uma ferramenta, o trabalho. Uma vez que você amaldiçoou o mundo com o pecado original, você levou para o buraco toda a criação junto consigo, eu te dou o trabalho e com o trabalho você vai resgatar essa criação. Afinal, a Bíblia também diz que o trabalho dignifica o homem. Mas é muito interessante que Jesus Cristo ele vem e no seu ato redentor ele redime todos os aspectos da criação. E a gente nota que Jesus Cristo, antes dele ter toda a vida pública dele de 3 anos, ele ficou 30 anos, né, toda a infância dele ali em família e todo o período da juventude dele trabalhando como simples carpinteiro. Então Jesus ficou muito mais tempo dando exemplo do que pregando. Ele ficou muito mais tempo trabalhando do que anunciando. Ele ficou muito tempo consagrando o trabalho. Por causa disso, por causa de Cristo. O trabalho agora é meio de santificação. Você pode santificar as coisas a partir do seu trabalho, uma vez que você se une a Cristo.
Você não precisa se crucificar para unir, porque vai lembrar, a gente fala que o Cristo leva todo o sofrimento com ele na cruz, né? Cristo leva toda a alegria dele na ressurreição dele. Então a gente pode celebrar com muita a Páscoa e a Quaresma porque são realidades que nos ligam a Cristo. Mas também posso trabalhar sabendo que eu estou ligado a Cristo, porque Cristo também trabalhou. Então, quando nós vamos trabalhar, nós temos que trabalhar sabendo que é uma oração. Trabalho é rezar. Se eu fizer o meu trabalho bem feito, se eu fizer o meu trabalho como Cristo faria, né? Então pensa como é que eram os móveis de Jesus. Já falei isso para vocês, né, algumas vezes. Eu gosto de pensar como eram as coisas que Jesus fazia, o material de carpintaria, acabamento top de linha, né? É a mesma coisa que vocês têm que fazer. A mesma coisa que nós temos que fazer. Procurar sempre fazer o melhor, né? E de tal forma que nós tenhamos uma competência profissional. Gente, é um absurdo o melhor da empresa não ser o cristão. É um absurdo você ser cristão e não ser o melhor da sua empresa. É um absurdo você ser cristão e não ser o melhor da sua sala. É um absurdo você ser cristão e não ser o que mais se dedica. Por quê? Porque para os outros é para ganhar dinheiro. Para você é para entregar esta realidade mundana aos céus. É muito mais elevado o seu motivo. Então nós devemos pensar assim também. Então, vou fazer um concurso público e ficar de boa. Não, não vou ficar de boa. Eu vou dar o meu melhor no meu trabalho, seja ele qual for. Porque a igreja não chega até onde eu chego. Né? A igreja ela fica de porta aberta ali e vai só quem entra. Né? Mas a igreja ela foi mandada a sair no mundo e ela não sai no mundo. Né? Porque a gente nunca viu igrejas andando aí. O que acontece? Eu que vou na igreja, escuto no fim da missa, se você assistir a missa em latim, né? E independente de rito aqui, tá? Não estou falando de rito do tipo de rito não. Em latim, a missa termina com o padre dizendo ite missa est. Em português a gente diz ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Né? Esse acompanha é fantástico, quer dizer que eu vou embora e eu vou levar este Cristo que eu recebi na missa comigo para onde eu vou. Então eu vou levar esse Cristo para a faculdade, eu vou levar esse Cristo para a escola, eu vou levar esse Cristo para minha casa, eu vou levar esse Cristo para o rolê com os amigos, eu vou levar esse Cristo para o meu trabalho. Né? Então, eu carrego isso comigo. Eu vou em missão, ite missa est. Eu levo a missa comigo. Né? No sentido que eu tenho que sair pregando, cantando música só religiosa Não, exatamente pelo contrário, no sentido de que vivendo a minha vidinha normal, eu já estou levando Cristo. Né? Então, eu vou fazer isso para eu chegar onde o padre não chega. Porque eu não posso chegar aonde o padre chega. O padre não chega no meu rolezinho com os meus amigos, o padre não chega na minha faculdade pública, o padre não chega no fórum onde eu faço estágio, o padre não chega. Então eu vou chegar e vou levar aquela graça que eu peguei da mão do padre, entendeu? Então esse é o nosso papel. Para fazer isso, eu não tenho que virar outro padre, ficar mostrando para todo mundo a minha religião, né? Exibindo a minha religião, não. De boa, eu já vou explicar isso melhor. Então eu tenho que ser contemplativo no meio do mundo. Eu tenho que viver as realidades transcendentes, não lá no mosteiro, enclausurado, rezando, que lá é fácil ver de jeito, né? Mas no meio do mundo. É vendo todas essas realidades, esses trabalhos e sabendo que eu estou entregando isso tudo a Deus. É ver o mundo com os olhos da fé. Isso é difícil, mas a gente é chamado a fazer isso. Então, assim, eu digo aqui, né, que Cristo redimiu todas essas realidades e nós temos que fazer como o nosso querido Papa Francisco diz, sair da sacristia. Né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no caso de um advogado. Se eu sou advogado e sou cristão, eu primeiro não tenho que mostrar para todo mundo que eu sou cristão. Eu me visto como todos os advogados. E como eu vou mostrar que eu sou cristão? Eu vou ser o melhor advogado, o mais competente, o que leva mais a sério a profissão, né? O que faz o melhor trabalho possível, o que é simpático, prestativo, respeitoso, de tal forma que todo mundo olha e me admira. Aí eu não fico orgulhoso, tá? Então cuidado. Mas todo mundo me olha e me admira. E aí vem aquela ideia, né? Por que fulano é assim? Porque ele tem Cristo. Eu também quero experimentar esse Cristo. E com isso você também pode fazer uma espécie de apostolado, né? Que funciona de uma forma muito melhor, porque se você vai criando esta moral, aos pouquinhos você pode ir levando esses colegas. Você coloca como amigo, vai ouvindo os problemas deles. Um dia você chama para ver uma missa, um dia você manda um áudio de uma palestra, não sei o que e tal. E aos poucos você vai ganhando, entendeu? Porque você usa de inteligência, você é um pouquinho subversivo, podemos assim dizer, né? Você não sai espantando todo mundo, pá, eu sou católico e voto no Bolsonaro, né? Mas no sentido de que eu vivo a minha fé me faz ter essa coerência de vida, né? E eu tenho essa coerência de vida porque eu encontrei uma pessoa. Você quer conhecer essa pessoa também? Né? No sentido de que a gente pode ver, né, situações em que a pessoa quer atacar a igreja e fala, porque todos os católicos são homofóbicos.
Ah não, pera, eu conheço um fulano. O fulano é muito católico. Mas o fulano não é assim. O fulano é uma pessoa agradável. Então talvez não sejam os católicos, sejam sim. Tá vendo? Você salva até a igreja nessa brincadeira, né? Então este é o papel do leigo, tá? É isso que são chamados a fazer. Competência profissional. Não ficar exibindo a religião, que também não quer dizer que é para esconder a religião, tá? Só um ponto de equilíbrio, né? A boa e velha virtude aristotélica no meio, né? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá bom? Com isso a gente consegue, cada um fazendo aí a sua ideia, se dedicando ao máximo, com isso a gente consegue ir conquistando cada vez mais a sociedade e santificando cada vez mais aspectos da sociedade, até que a gente entregue toda essa sociedade para Deus. E aí sim vai vir a paz. Essa é como eu posso dizer, a aplicabilidade da doutrina social da igreja na sua vida. Tá? E eu queria colocar essa última mensagem para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo e eu vou passar muita atividade agora, porque esse é o papel do professor, tá bom? Abraço! E o último ponto, no dia 19 nós tivemos o dia de São José e no dia 1º de maio a gente vai ter a festa de São José Operário. Né? Quem declarou São José como São José Operário foi o nosso querido Leão XIII, né? Exatamente para colocar ele como modelo dos operários que estavam se revoltando ali no regime marxista. Né? São José é um modelo maravilhoso para seguir, porque para e pensa, tudo que esse homem fazia, todo o trabalho que ele fazia era para Jesus. Então quando ele fazia da melhor forma possível, porque o que ele estava fazendo era para Jesus. Espero que vocês pensem nisso na hora de fazer os deveres de casa. É para Jesus.